Então, uma vez que você tomou a decisão de reagir por causa de tudo que eu já falei para vocês anteriormente, situações adversas, sobre se o indivíduo ele quer fazer mais e além do que simplesmente levar meus pertences, e eu tenho que tomar uma decisão agora. Chegamos no momento onde eu tenho que tomar a minha decisão sobre reação. A reação e a consciência que você deve ter é ter a consciência de que o indivíduo ele não vai facilitar se ele estiver no erro. Isso acontece muito quando policiais vão fazer a abordagem. Por isso que tem que ter a pessoa aproximada que vai fazer a busca, e existe os coberturas que vão estar ali atentos 100% em toda a reação de quem está sendo vistoriado, quem está sendo passado ali a averiguação, ok? Então, atenção é total? Atenção é total. Lembre-se que ali, uma vez que o criminoso perdeu, que ele fala, perdi, e ele tá vendo que tem duas, três pessoas dando cobertura ali armada, 90% não vai criar resistência se ele tiver em sua sã consciência. Mas temos sempre que contar com o cachorro louco, aquele cachorro que não vai ficar facilmente nos seus braços, ainda mais quando ele botar em sua cabeça que perdeu, ok? Então foi entendido até aí. Agora chegamos em um momento primordial do que eu quero passar para os senhores nesta aula de imobilizações e retenção. 90% do que você vai usar em treinamentos ou em vida real para reagir, 90% vai ser suas mãos, tá? E se você não tiver um treinamento, se você não tiver o conhecimento de como fazer com suas mãos a priori, como fortalecer a sua pegada. Para cada situação de pegada, existe um treinamento específico. Por exemplo, o pessoal fala muito, mas o jiu-jitsu treina muito a pegada. Ok, o jiu-jitsu ele treina muito a pegada e a pessoa ali vai ter várias reações adversas favoráveis ali à sua forma de pegada. Vou utilizar isso aqui como exemplo, pode ser uma moeda, pode ser uma pedra qualquer em suas mãos, onde você vai estar ali e vai fazer esse treinamento. Gente, eu passo sempre isso nos seminários e isso dá certo e isso tem feito toda a diferença. Você pega uma pedra, uma moeda, certo? Bota em suas mãos e aqui você dá para o seu parceiro abrir suas mãos. A pessoa vai abrir de um lado, vai tentar o dedão, vai tentar o dedinho mindinho e tal. Uma hora ele vai conseguir abrir a mão. Por beleza. Tenta a outra mão. E tentou outra mão, repetição, gente. Repetição é onde se faz toda a diferença do treinamento, ok? Então, uma vez que você conseguiu abrir e fechar, aqui o cara segurou uma moeda, uma pedra, tá aqui, o cara tá abrindo, tossando, o outro amigo tá ali abrindo. Eu faço muito isso com a minha filha, abre aqui. Aí minha filha abre, tenta de um lado, tenta do outro. Lembrando, não é porque você conseguiu abrir a mão de uma pessoa uma vez, eu já tô bom, já tô safo, então vou seguir em frente. Não, gente, não. Isso que eu estou passando serve para facas, para você que quer ter uma boa empunhadura, saber segurar bem, pegar bem na sua faca, poder lutar com a estocada ou simplesmente fazer os movimentos com eficiência e não perder a lâmina. Isso serve quando você vai fazer as abordagens, ok? Por exemplo, quando você toca no corpo de uma pessoa, você tem que saber exatamente como tocar, tem que saber exatamente como entrar. A jogada do seu corpo, as suas mãos. Como eu já falei, 90% de toda a sua movimentação numa abordagem, numa imobilização, numa retenção e contra-retenção, vai ser suas mãos. Se suas mãos não tiverem força suficiente, elas simplesmente não vão funcionar.
Não adianta você saber aplicar um golpe com muita eficiência e velocidade. Você tem que passar por uma escala, que eu chamo também escala de velocidade, força e eficiência. Estamos entrando nessa equivalência da força, por quê? É isso que você vai utilizar na maioria das vezes. Vai ser uma determinada força pressionada em determinados pontos vulneráveis do indivíduo. Temos vários pontos vulneráveis? Sim. Não adianta eu chegar e te mostrar, ó, este ponto aqui é vulnerável, você aqui vai torcer. Quando fechamos o triângulo da movimentação, quando fechamos para dar uma imobilização, uma chave ou simplesmente um mata-leão, se você deixar aquela regra do triângulo, né? Quanto mais fechado o triângulo, mais ela aperta. Se você deixar brechas, ela fica folgada e a pessoa ali consegue um espaço para poder se livrar de qualquer tipo de ameaça. No entanto, uma vez que você treinou suas mãos, entendeu como é que funciona, não é a pessoa tirar a moeda, o papel, ou seja, a pedra da sua mão e você achar que, eu já tenho força, não tenho. Isso aí é um treinamento para você durante toda a sua vida, fortalecer a sua pegada. Que é isso que você vai precisar na hora de fazer as movimentações, na hora de encaixar seu dedão em determinados pontos. Você tem que fazer isso com eficiência. Não adianta somente saber o golpe. Você tem que treinar seu punho, seus dedos, seus punhos, seu antebraço. Ter uma força onde você vai conseguir isso gradativamente. Muitas pessoas falam assim, mas a mulher talvez não tenha essa força toda. A mulher talvez não consiga fazer determinadas movimentações. É engano seu. Ok? Quando você aprende a utilizar o Centro 100, que vai ser um treinamento de focalização de força, que eu vou estar mostrando para vocês no vídeo acima, vou estar mostrando o PDF. No próprio PDF que vocês receberam lá em cima, tem você fazendo a movimentação do uso da força. Você estica seu braço, estica totalmente seu braço em cima de um ombro de uma pessoa, e você não deve focar no ombro da pessoa, você deve focar a força no ombro da pessoa. Sempre quando falamos em foco de força, estou falando em focar minha força além do indivíduo. Se o indivíduo está aqui, eu tenho que focar a minha mão como se a minha mão ultrapassasse ele. Eu fazendo esse tipo de ato, no momento que eu concentro a minha força nas pontas dos dedos e estico a ponta dos dedos, imaginando que meus dedos estão tocando na parede lá no final. No momento que eu faço essa reação, essa minha mão, esse meu braço, ele se torna muito mais fixo. Isso é totalmente fisiológico e ao mesmo tempo mental. No momento que você faz esse exercício entendendo de como você consegue controlar sua força moderadamente e até mesmo de forma explosiva, o que acontece é uma reação efetiva nos seus movimentos. Vocês estão vendo aí uma variedade de movimentações primárias para o entendimento do movimento na autodefesa. Quando você recebe um ataque, uma imobilização, como alguém pode simplesmente virar o corpo, como é que você pode desviar o corpo, desequilibrando o indivíduo, né, numa determinada reação. Aí vem a primícia das coisas. As pessoas perguntam assim, poxa, mas eu vou fazer uma reação com uma pessoa me socando, somente isso. Gente, presta atenção. Eu sempre faço essa mesma pergunta quando vou para o meu seminário. Eu pergunto, galera, qual é a primeira reação que você imagina que alguém vai vir te agredir? Qual a primeira reação que você está na rua? Geralmente o cara já vem com um soco no meio da cara. Geralmente o cara já vem me empurrando com as duas mãos ou com a mão. Isso é uma movimentação comum em situação de agito, em situação onde está tendo uma discussão. É o cara meter a mão, apontar o dedo na sua cara, é o cara logo dar um soco no seu rosto. Então isso é uma reação totalmente pura e normal. Vai sempre acontecer isso. Raramente uma pessoa que quer te provocar o mal, ela vai se posicionar em postura de luta, de combate. Vou combater com você. Raramente alguém vai fazer isso. O normal, numa situação de discussão, é o cara já partir direto
pro tapão, como dizem, né? Então você tem que focar nessas coisas simples do treinamento do dia a dia. Muitos querem fazer firula, não, mas a base de luta é tal, como nós já explicamos em outros momentos. Um passo atrás, uma perna atrás, seja a sua direita, seja a sua esquerda, você nunca fica de frente. Isso aí eu já expliquei no manual lá acima, onde eu explico claramente que se posicionar de frente com as mãos abaixadas ou com as mãos provocando ameaça, tipo, né, dedo na cara, esbravejando demais, falando demais, altera muito a sua adrenalina. Isso tudo já foi explicado, vocês já leram isso. O que falta ter entendimento é que você tem que primeiro compreender que você vai utilizar sempre 90% das suas mãos. Você tem que ter uma boa pegada. E isso é de lei. Vocês vão treinar isso pelo resto da vida, até ficar bom o suficiente para nem perceber quando estão botando força demais num contragolpe, numa reação ou numa imobilização. Só se torna natural com os anos de treinamento. Claro, mas eu posso treinar um jiu-jitsu, eu posso treinar um muay thai, eu posso treinar um kung fu. Treine o que você quiser. O nosso treinamento, a nossa metodologia é para abrir sua cabeça e você utilizar-se de todo o sistema e conteúdo possível para você aplicar. Porque muitos desses conceitos, quando você vai para uma academia em si, o cara passa ali de uma forma desportiva de combate. E quando se trata de forma desportiva, você passa por um padrão de regras e conduta para aplicar determinadas coisas. Você não precisa ter uma conduta nem regra para pegar e enfiar o dedo no olho de alguém, para enfiar a mão na garganta, dar um chute no saco. Você não precisa ter regras para isso. Né, ter um padrão de doutrinação para isso. O que você precisa entender é quando usar ou não usar determinadas armas naturais que o nosso corpo tem. Nós temos algumas reações naturais de defesa, correto? Algumas reações que até demonstramos já em nossos vídeos e algumas movimentações. Nós temos reações normais? Ok, temos. Mas nem todas vão servir 100% para contragolpear. Às vezes para se defender sim, mas para contragolpear uma determinada ameaça ou várias ameaças, talvez não funcione. Mas quando falamos em funcionar, estamos falando que temos que criar ali a nossa própria forma de autodefesa. Quando você compreende que você tem uma força além do normal, consegue endurecer bem os braços numa movimentação, quando você percebe que você consegue deixar suas mãos mais rápidas, fazendo repetição de soco em um pedaço de papel, papel de arroz ou um jornal, tudo já se ilumina, tudo já se transforma na sua cabeça, tudo já se modifica. Você já está começando a entender como se preparar para uma autodefesa. E o mais importante é sempre observar que o oponente ele nunca vai vir fácil, ok? Nunca vai vir fácil. Nessa primeira aula, eu quero apenas abrir a mente dos senhores, deixar claro esse ponto de vista, que nos próximos vídeos nós vamos estar mostrando passo a passo as imobilizações e também alguns conteúdos, como é usado a parte da mão, o treinamento a ser efetivado. Cada vídeo vamos estar mostrando 2, 3 ou 4 golpes acima para que vocês possam estar averiguando e treinando em casa. Mas o que eu quero deixar aqui gravado, que é de suma importância, é 90% de toda a defesa que você vai usar vai exigir um determinado controle e força sua. Então, conhecer aqueles pontos vulneráveis, ter conhecimento sobre parte anatômica do seu corpo, isso é o essencial. Seu conhecimento das partes anatômicas, da onde apertar, como apertar, exercício para fortalecer as suas armas naturais, se você não fizer isso, vai ficar muito difícil você entender como imobilizar uma pessoa. Imobilizar um cão raivoso, uma pessoa que está ali determinada a te matar, isso não é fácil. Não existe imobilização fácil. A pessoa pode ter 2 metros, ser muito maior do que você. A pessoa pode ser muito magra e ágil. Então, todo cuidado quando se mobiliza uma pessoa, armada ou não, ela tem que ser levada em consideração.
Ok, gente? Forte abraço e nos veremos na sequência, que vamos entrar com um próximo assunto que também vai se encaixar nessa parte das imobilizações, da retenção e contra-retenção tática. Valeu? Forte abraço e vamos para o próximo vídeo.